Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos para a nossa ilustre aulinha de toda quarta-feira. Para acabar, mais uma apostila. Sim, vamos dizer tchau para a apostila 2. Ainda para a semana que vem darmos adeus e lembrarmos que saudade. Mais uma se foi. E começaremos na semana que vem a última apostila de trigonometria. Sim, a última. O último sofrimento. Você ainda que está ali firme e forte, continue assim, porque falta só mais uma apostila desse assunto. Aí depois já muda completamente de assunto. É outra área do conhecimento. Bom, então vamos lá. Então o escopo da aula, a gente vai resolver os exercícios propostos da aula 4, aquelas situações para resolver. E é isso, tá? É resolução dos exercícios mesmo. Então vamos lá. Eu tinha passado esse exercício no slide, né, da aula passada, tinha deixado como uma tarefa de casa. Então aqui segue a correção. Vamos lá, determine o valor de A, B, C, D, ó, A, B, C, D, dado. Então eu dei o D na alternativa A, dei o C na alternativa B e dei o B na alternativa C. Ah, podia ter usado as letras contrárias, mas ficar nessas letras mesmo. Bom, vamos lá. Então vamos lá. D, 310. 310 está entre 270 e 360. Então ele vai estar no quarto quadrante. Então se ele está no quarto quadrante, tem uma frasezinha do quarto quadrante, que é o seguinte: quanto falta para chegar em 360? Sempre que estiver no quarto quadrante, você tem que pensar nessa frase, tá? Então se eu te dei um ângulo e ele está no quarto quadrante, se você quer achar o ângulo no primeiro, o que você tem que fazer? Se perguntar quanto falta para chegar em 360. Ou seja, o que você vai fazer para achar o A? 360 menos o D. O D é 310. 360 menos 310, 50. Achou a primeira coisa, você achar o A. Depois do A você vai achar os outros valores, caso precise. Mas o A sempre você vai ter que achar. Sempre o ângulo do primeiro quadrante, que é a ideia da aula. A ideia da aula é você saber como encontrar esse A, tá? Então agora a gente vai encontrar o B e o C porque foi pedido. Então vamos lá. O B o que era? 180 menos A, tá? Tava lá no material da aula passada. Ou se você se pergunta do B quanto falta para chegar em 180, vai fazer 180 menos o A que eu encontrei, que é 50, 130. Mesma coisa para o C. O C é o terceiro quadrante. Então você tem que se perguntar o quanto passou de 180. Por isso soma com A. Então 180 mais o A. 180 mais 50, 230. Feito? É só isso na alternativa A. Tá? Beleza! Vamos lá. C, 255. O C está entre 180 e 270. Então ele está no terceiro quadrante. A pergunta que você deve fazer é para achar o ângulo do primeiro. Quanto passou de 180? Essa é sempre a pergunta que você vai ter que se fazer. Quando você tiver um ângulo do terceiro quadrante e que você quer achar o primeiro, tem que se perguntar: quanto passou de 180? Então vamos lá. Essa é a conta que eu tenho que fazer aqui, ó. Pegar o valor C e diminuir de 180. Vou descobrir quanto passou. Eu só vou fazer 255 menos 180, que vai dar 75 graus. Achou A, vai encontrar os outros. O B é a mesma fórmula que a gente já tinha apresentado, 180 menos A. Ou seja, lembrando, o quanto falta para chegar em 180, 105. E o D é o quanto falta para chegar em 360, 285. 360 menos 75, aqui eu não escrevi, se não escrevi aqui. 75. Tá? 75.
Feito. Seguindo então. O B agora é o ângulo do segundo quadrante que eu dei. 140. Está entre 90 e 180. O que você vai ter que fazer? Para encontrar o A, a pergunta mãe é essa. Quanto falta para chegar em 180? Segundo quadrante. A frase é: quanto falta para chegar em 180? Beleza? Então eu vou fazer aqui, ó. A é 180 menos o B. Ou seja, 180 menos 140. Ou seja, A vai dar 40. O A é sempre o do primeiro quadrante. O B é do segundo, o C é do terceiro e o D do quarto. Considerando o nosso desenho. Continuando. O que eu faço? C é o terceiro quadrante, então é quanto passou de 180. Então fica 180 mais A. Opa. Eita, nós. Bora. C. C, aqui, não é B. 180 mais 40, 220. O D, por fim, o que é? 360 menos A. 360 menos 40, 320. Ah, bom, é só encontrar os valores de A, no caso, dos outros. A, B, C e D. Se eu te dei o A, você consegue encontrar os outros. E por aí vai. É um exercício de fixação para você saber as posições dos ângulos. A. Vamos lá. Agora vamos para os verdinhos. Tá? Os verdinhos. Situações para resolver. Número 1. Então ele te deu seno e cosseno de 28. Tá? Ele pergunta o A. É quanto de 28? É seno, cosseno? E o B e o C. Vamos lá. O A, o B e o C, eles têm sempre a ver com o seno, tá? Nessas posições do retângulo, os outros vértices do retângulo, se é seno de um, é o seno dos outros. Sempre que for o vértice. A mesma coisa o cosseno. O cosseno desse tem diretamente a ver com o cosseno dos outros, tá? Ah, mas é mais? É menos? O que é? É igual? Não é? Aí depende. Depende do que? Do quadrante. Vamos lá. O A está em qual quadrante? Está no segundo. Segundo quadrante. Segundo quadrante, o seno é positivo ou negativo? Ele é positivo. Então é maisinho. E o cosseno? Segundo quadrante está na esquerda. Ó, então ele é negativo. Tá? Terceiro quadrante é o B aqui, ó. O seno e o cosseno são negativos. Porque ele está para baixo no seno e está para a esquerda. Então os dois são negativos. Menos e menos. E menos. Menos e menos. Quarto quadrante, o C aqui, ó. O seno o que ele é? Positivo ou negativo? Negativo. E o cosseno positivo. Por quê? Porque ele está para a direita. Então o cosseno ele é positivo. Por que o seno é negativo no C? Porque ele está para baixo. E para baixo sempre o seno é negativo. Então essa seria a nossa solução desse problema. Ou seja, os sinais você pega da própria posição do ângulo. E se é seno, vai ser igual ao seno desse ângulo do primeiro quadrante. Se for cosseno, também vai ser igual ao cosseno. Não vai trocar essa ordem. Sempre é seno com seno e cosseno com cosseno. Tá? Exercício 2. Vou ler aqui o exercício 2. Vamos lá. Calcule o valor da expressão trigonométrica E igual a seno de 150 mais cosseno de 240 mais tangente de 315. Está aqui. Essa expressão aqui. Então vamos lá. O primeiro passo vai ser calcular o seno de 150. Tá? Beleza? Então vamos lá. Primeira etapa, vai. Primeiro identificar o sinal.
150 está em qual quadrante? Bom, ele está no segundo. Então o seno é positivo e o cosseno no segundo quadrante é negativo. Identificamos o sinal. Como queremos o seno, eu já deixei ele em verdinho. Tá? Significa esse sinal que eu quero. Se fosse o cosseno, eu ia deixar o outro verdinho. Tá? Então, só para deixar claro, por que esse aqui está verdinho e o outro não? É porque eu quero o seno, então eu vou usar o sinal do seno. A frase do segundo quadrante, a frase mãe, você precisa lembrar, é quanto falta para chegar a 180? Essa é a frase mãe. Tá? Então vamos lá. O que eu faço? 180 menos o ângulo que ele deu. 180 menos 150, que dá 30. Agora vamos lá. Vamos calcular o seno de 150. Você tem que usar essas duas etapas. Seno. Ó, o seno é seno mesmo, não muda. O maisinho veio do sinal da primeira etapa e o 30 graus veio da última etapa. Então, seno de 150 é a mesma coisa que mais seno de 30. Seno de 30 é quanto? Meio. É meio seno de 30. Está na tabelinha lá de ângulos notáveis. Então, como é positivo, vai ficar mais meio. Fechado? Primeira etapa, fizemos. Calcular o seno de 150. Passo 2. Calcular o cosseno de 240. Vamos lá. Seno de 240 é negativo, porque está no terceiro quadrante, 240. Está entre 180 e 270. E o cosseno também é negativo. Os dois são negativos. Como eu quero o cosseno, é esse negativo que eu vou usar. Agora você vai pegar o material. Qual que é a frase mãe do terceiro quadrante? É essa aqui, ó. Quanto passou de 180? Vou ter que fazer a conta. O que eu vou pegar? 240, que é o ângulo aqui, menos 180, para descobrir quanto passou. Passou 60. Beleza? Passou 60 graus. Então eu vou ter que usar esses 60 graus aqui. Então vamos lá. Cosseno de 240. Então cosseno, cosseno. O cosseno é negativo, por isso ele vem o menos aqui na frente. Qual que é o ângulo? 60. É o ângulo que eu vou usar. Então vamos lá. Quanto que é cosseno de 60? Cosseno de 60 é a mesma coisa que seno de 30. Que é meio também. É meio também. Com menos, menos meio. Feito. Então o primeiro deu meio. E o segundo deu menos meio. O passo 3 o que é? É calcular a tangente de 315. É o primeiro item, terceiro item. Então o que a gente faz? Quando não for seno e cosseno, a gente converte tudo para seno e cosseno. Então vamos lá. Qual que é a minha definição de tangente? Tangente o que é? É seno sobre cosseno. Então a minha tangente o que é? É seno de 315 sobre cosseno de 315. Feito? Então lembrando, quando não for seno e cosseno, você tem que converter para seno e cosseno. Tá? Ah, João, eu posso, se você souber o sinal da cossecante, da tangente, eu posso usar? Pode. Se você já souber o sinal decor, não tem problema. Mas para praticar é bom, pelo menos nos primeiros, converter, fazer essa conversão. Então vamos lá. Já que eu dividi a minha tangente em duas partes, em seno e cosseno, eu vou fazer cada uma delas separadamente. Tá? Vou calcular primeiro o seno de 315 e depois o cosseno de 315. Então vamos lá. Seno de 315. 315 está em qual quadrante? Quarto. Quarto quadrante. Quarto quadrante, o seno ele é negativo. Tá? Frase do quarto quadrante. É a frase mãe. Quanto falta para chegar em 360? O que eu faço? 360 menos o ângulo, 315. Vai dar 45. Então ainda falta 45 graus para eu chegar no meu 360. Vamos lá. Sendo assim, o que a gente tem? Seno continua como seno. O 315 vai virar o quê? 45. E o menos do sinal. Tá? Então vamos lá. Vai ficar menos seno de 45. Seno de 45 quanto é? É raiz de 2 sobre 2. Com o menos fica menos raiz de 2 sobre 2. Tá?
Esse é o passo a passo para você resolver. Próximo, o que é? Meu cosseno de 315. Mesma análise. Já fiz que o seno é negativo, porque está no quarto quadrante. E o cosseno é positivo, está aqui. É esse sinal que me interessa. A frase é a mesma, então o ângulo é o mesmo. Né? A frase é a mesma, o ângulo é o mesmo. Então a resposta é a mesma. Vai ser quanto falta para chegar em 360. 360 menos 315 também, 45. Então vamos lá. Cosseno, virou cosseno, continua cosseno aqui. Ó. Quarto quadrante é positivo, então você põe um sinalzinho. 315 virou o quê? 45. Então vai ficar, quanto que é cosseno de 45? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Com o maisinho, mais raiz de 2 sobre 2. Bom, calculei as duas partes? Calculei, né? Calculei agora tanto seno como cosseno. Já que eu tenho as duas informações, eu consigo calcular a tangente. Substituindo aqui, ó. Substituir o seno, substituir o cosseno. Bom, raiz de 2 morreu com raiz de 2, esse 2 morreu com esse 2, vai dar mais com menos, menos 1. João, menos 1. Mas o 1 não era tangente de 45, que era o ângulo que eu tinha encontrado no passo anterior? É. Você pode fazer aquilo que você fez para o seno e para o cosseno para a tangente também. Desde que você identifique o sinal adequado. Tá? Você pode fazer com seno e cosseno, mas também pode fazer para as outras relações. Tangente com tangente, cossecante com cossecante, dá para fazer direto. Desde que você já reconheça o sinal. Tá? Isso é muito importante. Se você não reconhecer o sinal, é melhor fazer por seno e cosseno que fica bem visível. Tá? Então agora a gente calculou as três partes da minha expressão E. Então a gente já consegue substituir. O seno de 150 ele era meio, que era o mais seno de 30. O cosseno de 240 era menos meio, que era menos cosseno de 60. E a tangente de 315 era menos 1. Por quê? Porque era menos tangente de 45. Meio com menos meio morreu, né? Esse corta com corta. Vai ficar o menos 1. Então E é menos 1. Passamos a régua. Ah, João, fiz tanta essa conta para dar menos 1. Pois é. Faz parte do ofício. Mas é só seguir o passo a passo mesmo. Essa aula é bem mais tranquila comparada com a outra. Tá? É só seguir os passos que dá certo, via de regra. Beleza? Vamos lá. Prosseguindo então. Número 3. Ele quer também o valor dessa expressão E aqui. Ó. Vamos ler a questão. Calcule o valor da expressão trigonométrica E igual secante de 135 menos cossecante de 225. Vou seguir o passo a passo. Vamos calcular primeiro a secante. Tá? Vamos lá. Da definição de secante. Secante o que é? É o inverso do cosseno. Então fica 1 sobre cosseno. Então, a gente já converteu a secante para cosseno. Então vamos calcular o cosseno. Tá aqui. Cosseno, qual é o sinal? Negativo. Por quê? 135 está no segundo quadrante. E segundo quadrante, cosseno é negativo. Tem que lembrar disso. Primeira coisa é analisar o sinal. Se você esquece do sinal, dá erro. Tem que fazer a análise do sinal. Vamos lá. Agora prosseguindo. Qual que é a frase mãe que manda no meu problema? O que manda é o seguinte, essa frase aqui, ó. Quanto falta para chegar em 180, ou a 180. Essa é a frase que manda no segundo quadrante. Vou ter que fazer essa conta. Vou pegar o quê? 180 e diminuir de 135, que vai dar 45. Então vamos lá, cosseno. Continuou cosseno. O sinal veio daqui. Tem que vir, que é cosseno, então estou falando de cosseno. Então vai ficar o quê? Menos cosseno de 45, que é esse ângulo daqui. Cosseno de 45 quanto é? É raiz de 2 sobre 2. Com esse menos que está aqui fora, vai ficar o quê? Menos raiz de 2 sobre 2.
Tá? Vai ficar esse valor aqui. Vai ficar menos o cosseno de 45. E a raiz de 2 sobre 2. Agora substituindo o valor de cosseno aqui. Substituir o valor de cosseno que eu encontrei aqui, na fórmula da secante. Se você quiser aplicar a regra prática, qual que era? É inverter. Aqui eu não fiz, ó. É inverter, é trocar o numerador com o denominador, ó. Troquei. Psh. O 2 veio para cima e o raiz de 2 veio para baixo. Tá? Troquei esse cara, o cosseno. Então vamos lá. 2 dividido por raiz de 2 vai dar raiz de 2. E com mais com menos vai dar menos. Então ele vai ficar menos raiz de 2. Tá? Então, só para ficar claro, que é um passo a passo mesmo. Que é bom seguir para se orientar. Tá? Beleza? Então vamos lá. Último. Calcular cossecante de 225. Definição de cossecante. Cossecante é o inverso do seno. Fica 1 sobre seno de 225. Vamos calcular agora. Eu converti minha cossecante para seno. Então eu vou calcular meu seno e depois substituo aqui. Ó, vou calcular meu seno. Então vamos lá. Sinal. Primeira coisa é ver o sinal. 225 tem qual quadrante? Terceiro. Está entre 180 e 270. Seno no terceiro quadrante é negativo. Cosseno no terceiro quadrante é negativo. A pergunta do terceiro... Nossa, gente. Do terceiro quadrante. Do terceiro quadrante. A frase é: quanto passou de 180? Essa é a frase mãe do meu terceiro quadrante. Tá? O que eu faço? Pego 225 e diminuo, subtraio de 180. Vai dar 45 também. Então, vamos lá. Seno de 225. 225 virou 45. Seno virou com seno. E o seno no terceiro quadrante, o que ele é? Ele é negativo. Por que eu tenho que colocar esse sinal? Porque o seno de 45, quando você reduz para o primeiro quadrante, ele vai ser sempre positivo. Então, se você não põe esse sinal no começo, você considera o valor positivo. E nem sempre é positivo. Tá? Por isso que dá esse problema. Então, vamos lá. Seno de 45, quanto que é? Raiz de 2 sobre 2. Com o negativo vai ficar menos. Menos raiz de 2 sobre 2. Vou pegar esse valor e vou substituir onde? Aqui no seno, ó. Aqui no seno, vou substituir ali. Tá? Então, o que você vai ter? 1 sobre menos 2 sobre raiz de 2. Vou inverter. Tá? Vou inverter os dois. Ou seja, o 2 eu vim para o numerador e o raiz de 2 fica no denominador. Tá? O que você vai ter? Vai ter menos 2 sobre raiz de 2, que é menos raiz de 2. Vamos lá. Por fim, vou substituir nessa expressão aqui. Calculei tanto a secante como a cossecante. Secante de 135, raiz de 2, negativo. Cossecante de 225, raiz de 2, negativo. Um positivo e um negativo dá 0. Então, as duas coisas são iguaizinhas, são o mesmo valor. Tá? Feito! Então era isso, pessoal. Era essa o escopo da aula de hoje. Era só resolver os exercícios, esclarecer eventuais dúvidas que tenham ficado da aula anterior. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas pode me mandar. Essa semana consegui dar uma diminuída na demanda. E atualizar também, ao medida possível, a lista de dúvidas. Ou pode escrever nos comentários também, que eu vou também dar uma olhada. Peço uma boa semana, né? Desejo para vocês uma boa semana. Um feliz Dia das Mães a todas as mães. Aquelas que ainda não são, passem com
só com as mães, com as avós, que são sempre duas vezes mãe, eu gosto de falar. Passe esse momento, mais que isolamento social, aproveite para passar esse momento com essas pessoas tão incríveis nas nossas vidas. E até mais!